Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Em primeiro lugar, nesse dia, eu sou grato a Deus pela mensagem dessa noite, pela responsabilidade e pela confiança do pastor em mim para trazer essa mensagem, para estar substituindo nesse púlpito. Mas eu não vou levá-lo, pastor. Ele vai ficar aqui. Ele não é meu. O pastor já está ficando com os cabelos embranquecidos, né? Já tem mais ou menos algum tempo que vim, 1999. Minha esposa estava grávida, de 6 meses mais ou menos, e agora meu filho já nasceu, e ela está grávida novamente. Estou aqui e ela grávida novamente. Como isso é possível? Pela primeira vez que vim, ela estava grávida, na segunda vez também. E estar vendo os irmãos, as mulheres aqui tão bonitas, mas uma beleza singela, porque a minha esposa é a mais bonita do mundo. Tenho orgulho dela. Está grávida. E o meu filho também é o mais lindo. Está com vergonha, tímido. Mas eu quero agradecer muito a vocês pelas mudanças que ocorreram na igreja, pelo convite a mim e por chegar aqui e ver tantas mudanças, ver a visão do pastor quanto ao Ministério de Missões nos países, nas ofertas que têm sido enviadas, nos alvos e nas almas que têm sido alcançadas. E vejo que essa igreja tem sido campeã. Tem sido vencedora com o seu coração aberto, com a sua visão, e sei que essa igreja é famosa, é conhecida. E no céu também. E tem sido maravilhoso por essa visão ampliada aqui. Parabéns, parabéns. Eu estou vendo o grupo de surdos também, 12 anos de trabalho. 12 anos. Uau, quanto trabalho. Ele não pereceu, ele não acabou, mas ele continua firme. 12 anos. 12 anos. E Deus derrame as bênçãos sobre esse ministério, nesse local. Que Deus esteja abençoando. Mãos que quebram o silêncio. Parabéns. Parabéns aos intérpretes, parabéns aos surdos, que continuem firmes sempre. E vocês estejam intercedendo por eles, estejam em oração. Talvez você não saiba a língua de sinais, mas se eles necessitarem de algo, você pode estar ajudando, seja com material, seja com contribuição. Parabéns a todos pelo 12º aniversário desse ministério. Também ao pastor, parabéns. Parabéns ao pastor também, que tem apoiado esse ministério e ele tem crescido gradativamente. Eu gostaria de trazer uma informação. A Jaqueline, ela está ali no Seminário do Sul, se preparando nesse curso intensivo de 6 meses para estar indo para Moçambique. Para Moçambique. Ela vai estar ali trabalhando e tem o seu sustento ainda a ser levantado, tem 60% já, faltando mais algum para completar os 100%, e bem próximo está indo para Moçambique. Então, vocês estejam orando por ela, estejam intercedendo por ela, amém? Agora, vamos então falar um pouquinho do tema. E falando um pouquinho o quê? De mãos que quebram o silêncio. A palavra de Deus nos mostra isso. E eu quero te perguntar se você trouxe sua Bíblia. Levante sua Bíblia se você trouxe. Pode abaixar. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão. Então você agora vai na sua casa correndo, busca a Bíblia. Eu não vou pregar, vou ficar de braço cruzado aqui esperando. Não tem problema. Não tem problema. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito boa. Eu quero ler com você. Marcos capítulo 7, versículo 31 ao versículo 37. Meu lugar.
Já encontrou ou está folheando a página de um lado para o outro? Peça misericórdia, diga, Senhor, misericórdia. E aproveita no domingo o curso da EBD na igreja. Todo domingo. Se você folheou e encontrou, diga, obrigada, Senhor. Obrigada por tua graça. Amém. Vamos ler então. Compartilhe com quem está ao seu lado essa leitura e diz assim. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom e até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e disse, com um profundo suspiro, Efatá, que significa abre-te. Com isso, ele ouviu. E se lhe abriram a língua e ficou livre, e ele começou a falar corretamente. E ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais ele falava. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Oremos. Pai, em tua presença, Deus, quero te agradecer por essa noite, pelo teu Espírito que ele venha me substituir, que não seja eu de mim mesmo, porque o Senhor seja exaltado em minha vida. Também a Jaqueline na interpretação, que da mesma forma o teu Espírito flua. Unja cada um que aqui está em nome de Jesus. Amém. Surdo. Tem muitas coisas a serem ditas que não são fáceis, mas falar sobre surdo, falar da criação de Deus, é falar da gravidez, daquilo que Deus colocou e que Deus fez enquanto surdo e que nasceu. E quando nasce, os seus pais não sabem ou não têm como agir diante daquela criança que é surda. E então eles a levam, isso falando na Idade Antiga, levam até um local e ali perguntam, é melhor que se lance ele num local onde ele fique isolado. E ali, naquele mosteiro, ele é colocado e ele é obrigado a falar. Ele é obrigado a aprender a falar, sendo ensinado pelos padres que ali estavam. Porque os pais não queriam vê-lo mais, não queriam olhar. Então era como se ficassem como que adotados naquele local onde eles eram ensinados. Os pais o deixavam ali. E aí, essa família se constituía com outros filhos e esse era abandonado, era rejeitado e era então criado pelos padres daquele tempo. Os índios, quando nascem o seu filho e eles percebiam que eram surdos, se pensava então que havia um demônio dentro daquela criança, e então aquela criança era sacrificada, matavam. Ou então abriam um buraco no chão e ali enterravam essa criança ainda com vida, lançando terra sobre ela e pisoteando. Isso porque se descobria que o filho era surdo. Ou então colocava num barco aquela criança e lançava ela ao mar ou ao rio para que ela então morresse. Ou então se lançava aos jacarés para que fossem tragadas por ele. Isso na cultura indígena. Na África, em alguns países da África, onde havia a escravidão e onde havia ali a promiscuidade sexual,
onde os portugueses muitas vezes abusavam sexualmente daquelas mulheres, e elas então tinham filhos, e esses filhos, enquanto surdos, eram colocados como escravos, ou muitas vezes, quando já não havia mais a escravidão, eram colocados como empregados, mas sem salários, que carregavam grande peso, até a velhice, ou até se sentirem fracos, e diziam, é melhor morrer, porque ele já não serve para nada, e ali ele era assassinado. Eles eram explorados gerações após gerações, tempo após tempo, até a velhice, até quando não havia mais forças nele, e eles então eram assassinados. Ou então, colocavam ele para trabalhar incessantemente, levando algo para amontoar nas carroças, e colocavam eles presos num buraco onde eram colocado madeira por cima para que ele ali vivesse naquele buraco em sofrimento contínuo, em regime de servidão. E quantos morreram ali? Adolf Hitler, quando começou a aprisionar e a matar o grupo de pessoas, fossem eles judeus ou não, começa então a pegar aquele grupo, e quando os surdos se identificam, ele não sabe como se comunicar, ou os seus soldados não sabem como se comunicar, então separam em grupos e colocam nele um símbolo, deixam ele ali, o grupo de judeus sendo vermelho, um outro grupo de uma outra cor, e o grupo dos surdos seria um grupo que faziam parte da cor azul, e neles eram colocado esse símbolo, para que eles morressem de 20 em 20, vindo e sendo fuzilados. E aí ele mandava vir de 50 em 50, de cada grupo, de cada cor, e matavam. E o cheiro forte de queimado, onde eles eram lançados ali também para serem consumidos. E esses surdos morriam dessa forma. E o tempo se passou, e hoje, quando nós colocamos, ou no INES é fundada ali então a escola, onde se é ensinado passo a passo para a progressão do surdo e o seu desenvolvimento, chegando até hoje, em todo o Brasil e nos países afora, mundialmente falando, a evolução do surdo e do seu progresso. Mas muitos não conhecem Jesus. Há uma ausência de Jesus muito grande. Os surdos em todo o Brasil, tem sido muito difícil a sua luta, e eles têm vivido escondidos em muitos lugares. Lembro que fui visitar um surdo, mais ou menos desse tamanho, onde o pai tinha um amante e abusava daquela criança. A sua avó ia trabalhar, e o padrasto olhava aquela criança e dizia, você não pode falar nada, e fazia sinais que ia bater nela, que ia espancar, e ali tinha relações sexuais com ela. Por 10 anos ela foi abusada sexualmente. E ela cresceu com uma grande depressão, afundada nessa depressão. E quando encontrei com essa menina, ela me contou a história. Minha vontade era levar aquele homem preso imediatamente. Mas eu chamei um intérprete para ir comigo. O intérprete, o nome dele é Vanderlei. E fui até aquele homem e comecei a explicar, falando da palavra de Deus, falando acerca da palavra de Deus. E aquele homem assumiu, então, que abusava sexualmente daquela criança. Ele começou a chorar. A mãe, vendo isso, ficou muito assustada. Aquela vida foi destruída, porque dentro dela agia o pecado. Havia também o preconceito com aquele surdo que cresceu traumatizado. E quando ele confessa tudo, eles então ficam em lágrimas.
Ele se arrepende, não foi preso, mas se arrepende. Sua vida foi modificada e a vida daquele surdo também. Um outro que foi visitar, sua mão era queimada com ferro. Ele batia, os pais batiam em suas mãos para que ele não usasse a mão para fazer a língua de sinais. Era proibido. A sua mão era queimada com ferro para que ela aprendesse a falar e ficasse oralizada. Havia um preconceito e uma discriminação. Há uma ausência do conhecimento da cultura surda. E quando olhamos, tantos surdos estão escondidos e com tantos problemas. E ele me mostra aquela mão queimada. E quando cresce, abandona e vai para a prostituição. Fica-se na porta dos motéis, esperando alguém aparecer. E todos os outros vão até aquela surda, fazem filas para estar deitando com ela, porque ela foi rejeitada e ela sofreu sendo discriminada aí com esse trauma e foi para a prostituição. Falta alguém levar o evangelho de Cristo, falta alguém mostrar o amor de Cristo. A sociedade parece que recrimina e que deixa esses surdos à margem. Não há um apoio. Não há um evangelismo efetivo que leve Jesus a esses surdos. E quando essa palavra vem de encontro, ela traz transformação de vida. E aquela mulher que era prostituta deixou de se prostituir e teve a sua vida modificada. Ela teve a vitória. Foi a ação de Deus sobre a vida dela. Mas eu penso como isso é possível. Um outro caso, onde os pais não conseguiam comunicar com o filho, e aquele filho cresce então agitado. Ele era proibido de todas as coisas. Ele não podia estudar, ele não podia fazer nada. Porque o surdo, ele é inteligente, você pode até pensar que não. Ah, coitado, ele é surdo, ele tem problemas mentais, ele é maluco. E quantos falam isso? Dentro do INSS, quando se faz uma avaliação, descobre-se que ele não tem problemas mentais, ele apenas está ali com uma desculpa de que tem os problemas com a surdez associada ao mental para usufruir dos benefícios do INSS, para estar recebendo uma pensão a título de uma deficiência inexistente. Os pais usam isso para se aproveitar. Há uma discriminação porque pensam que ele não tem inteligência e agem isso de maldade. Isso tem acontecido em todo o Brasil, pais que recebem pensão pelos seus filhos porque eles não têm a informação necessária. Um outro caso, uma menina linda, os seus pais, ela era uma menina muito bonita. E muitos se aproveitavam dela, começaram a ensinar ela a se prostituir, para que ela então começasse a fazer sexo por dinheiro na rua e em todos os lugares para receber, enquanto sua mãe ficava em casa usufruindo desse dinheiro. Falta-se conhecer Jesus. Ou muitos surdos em favelas, ou muitos viciados que estão na favela, e quando ali chegam, falam para o surdo, olha, eu te dou esse tanto de dinheiro para que você venda essa droga. E ele quer. Fazem ele de avião e ele começa então a vender. E quando a polícia chega e que pega, ele diz, eu sou surdo. Ele não consegue se comunicar e o policial também não consegue comunicar e ele acaba saindo na vantagem. E o bandido continua recebendo muito dinheiro por conta dele. E quando ele quer deixar, ele não consegue porque ele é ameaçado. O traficante diz que vai matá-lo. Como é que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? Ah, eu tenho uma ideia, eu vou na Vila da Penha, e isso foi real. E quando chegou para mim esse surdo, e falou, por favor, me ajude. O traficante quer me matar porque eu não quero mais vender drogas para ele. E eu falei, o que eu posso fazer? Você precisa mudar de vida. Você conhece Jesus? E ele disse, eu não conheço. E eu comecei então a falar acerca de Jesus, do que ele havia morrido na cruz pelos pecados daquele homem, que ele havia pagado o preço por ele.
Jesus, ele aceita perdoar os seus pecados. Eu disse a ele, Jesus morreu e ressuscitou por você. E ele então disse, eu quero aceitar Jesus. E eu falei, você vai abandonar tudo? Você vai se voltar para Deus, Deus vai te ajudar. E aquele surdo então aceitou Jesus. E ele falou, pastor, vamos comigo falar com o traficante. Eu fiquei gelado, confesso. Minhas pernas tremeram. Eu falei, eu vou. E aquele chefe do tráfico, quando fui encontrar com ele, o intérprete foi comigo. E ele falou para mim, o intérprete, você é louco? Você vai para lá fazer o quê? É um bandido, ele vai te matar. Mas ele aceitou ir comigo. E quando cheguei lá, estava aquele homem com os medalhões, aqueles cordões grandes de ouro. E eu cheguei e falei, Jesus, me ajuda, por favor, Senhor. E o surdo tremia do meu lado. E eu cheguei para ele e falei, a paz do Senhor Jesus para você. E aquele homem falou, a paz do Senhor Jesus. Ele me respondeu da mesma forma que eu falei. E ele falou, olha, não tem problema não, ele está me devendo, mas ele pode ir. E eu, quando perguntei quanto que ele estava devendo, e ele falou, 6 mil reais é a dívida dele. Mas o traficante falou, não, pode ir em paz, mas você não volte mais aqui. Foi Deus realmente que fez aquilo, não faça isso de novo. Afaste-se do pecado. O traficante falou isso para o surdo, afaste-se do pecado. Não peque novamente. Vá em paz. Amém? Eu falei, amém, amém. Glória a Deus. E saí dali vibrando. E eu suando, né? Tirei o suor do rosto. E chamei o surdo e fomos embora dali. Porque Deus é quem age. É Ele quem faz. Mas a palavra de Deus fala acerca de Jesus quando ele está andando de cidade em cidade e ele entra em Decápolis e ali ele vê a grande multidão. E é trazido um homem que não conseguia falar. Ele não conseguia falar bem. E alguém o arrasta até Jesus e fala, olha, ele é surdo. Jesus então o olha de alto a baixo. E ele pede licença e leva aquele homem a um lugar afastado. Jesus vai com ele a um lugar distante. E ali, ele coloca os seus dedos no ouvido daquele homem. E ele dá um grande suspiro. E ele diz, Efatá. Efatá. Que significa abre-te. E aquele homem então começa a ouvir. Era como se houvesse uma transferência daquele mal naquele momento. O sofrimento daquele homem passa para Jesus. Aquele homem sofria há tanto tempo, ele não conseguia falar, mas de repente a sua boca é aberta e ele fala incessantemente. E Jesus fala para ele, olha, você não pode falar para ninguém. Não fale para ninguém, é um segredo nosso. Mas aquele homem não parava de falar. E Jesus continua se esforçando a dizer, vai, tá bom, eu vou. E aquele homem não para de falar. Jesus sabia e conhecia o sofrimento daquele homem. Ele sabia o quanto ele tinha sofrido de forma tão intensa. Jesus conhecia e sabia que aquele homem precisava de salvação. Ouvintes precisam conhecer e se arrepender e aceitar Jesus, recebê-lo em seu coração e ser selado pelo Espírito Santo de Deus. É como entrar no céu e ver o Senhor. Ouvintes precisam disso, mas o surdo também precisa. Ele precisa se arrepender, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, reconhecer que Cristo pagou um alto preço, ser selado pelo Espírito Santo de Deus, receber o batismo para então ter livre acesso. Muitos dizem, eu não quero me arrepender. E aí Jesus, no futuro, estará frente a frente com ele, seja surdo ou não, será lançado no fogo do inferno. Podemos pensar em surdos e ouvintes que são iguais. Perante o Senhor são iguais. O surdo, ele peca.
E o surdo, muitas vezes, ele é esperto e ele se aproveita da surdez para blasfemar contra o Senhor. Mas eles precisam conhecer a Jesus, para que Jesus os liberte, para que haja transformação de vida e eles se tornem filhos de Deus, para que sejam selados pelo Espírito Santo de Deus e o ouçam o Senhor espiritualmente falando. Se não se arrepender, sofrerão as consequências, seja surdo ou não, terão e passarão pelo julgamento. Deus, ele não olha e diz, ai, coitado, ele é surdo, vou deixar ele entrar no céu. Não, a palavra de Deus fala acerca disso. Se você não se arrepender, se você não mudar de vida, aceitar a Jesus, porque Jesus, ele ama, ele te ama, e você deve reconhecer e renunciar ao mundo e aos pecados da carne. Dizer, nunca mais eu quero agir conforme a carne, mas eu quero ser liberto por Jesus, quero ter minha vida transformada e quero ser salvo. Entrar no céu, para que um dia no céu o meu ouvido se abra e eu consiga ouvir e cantar um novo cântico. Você é responsável pela escolha do caminho, o caminho do bem ou o caminho do mal. Jesus, ele quer te salvar, mas você é responsável por isso. Há um chamado na sua vida enquanto cristão e você tem a responsabilidade de evangelizar, de levar esse evangelho lá fora, porque tantos têm se perdido lá fora, quanto sofrimento tem. Satanás tem agido 24 horas, escravizando aos surdos, levando cativo eles. Mas você precisa influenciar gerações por Jesus, proclamar da mensagem de Cristo. Quero falar um pouquinho do meu testemunho e a minha história. A minha família é uma família de surdos. É como uma fábrica de pipocas de surdos. Meu pai e minha mãe são surdos e nós éramos muito pobres, paupérrimos. Nossa casa tinha um quarto, no nosso banheiro não tinha chuveiro e não tinha vaso sanitário. Ou melhor, era jornal que nós colocávamos no chão. Por 22 anos foi assim. Era balde, banho de caneca, subia o morro com a lata de água na cabeça ou carregando nos braços. 22 anos. Meu pai e a minha mãe não tinham estudo nenhum. Não sabiam ler ou escrever, mas tinham domínio da língua de sinais. E eu ficava em casa com fome enquanto eles estavam do lado de fora. Éramos 3 irmãos. Muitas vezes olhávamos e só tinha arroz e feijão e misturava tudo com farinha. E aí 2 comiam e um não comia e ficava brigando. Você comeu? Era uma colherada para cada um, literalmente. E ficávamos ali então nesse impasse. Não tínhamos nada em casa. A minha mãe e o meu pai brigavam, se batiam e nós ficávamos vendo. E nós crescemos traumatizados, vendo isso. Mais ou menos 3, 4 anos de idade, nós víamos essas brigas e tínhamos medo, muito medo. De repente eles se separaram e foram cada um para um lado. A minha mãe então ficou com nós 3 em casa e falou, vocês precisam trabalhar. Eu tinha 5 anos de idade. E o que ela mandou a gente fazer? A minha mãe ficava escondida e falava para a gente ir na rua pedir as coisas. E a gente ia, com 5 anos. E eu dizia, eu era surdo. Eu falava, eu sou surdo, você pode me ajudar? Me dá alguma coisa? Ia de lugar em lugar, de casa em casa, nos estacionamentos ou nos engarrafamentos, ia no restaurante e dizia, eu sou surdo, porque minha mãe obrigava a gente a fazer isso, de manhã até à noite. Quando a gente chegava e dizia, eu estou com minhas pernas doendo, minha mãe falava, não, ainda não está bom, vai trabalhar mais, para poder comprar as coisas, e nós íamos pedir. Dos 5 aos 13 anos, vivi na rua dessa forma. Minha mãe nos carregava e dizia, você vai. E eu era obediente, e eu ia. Ficava sentado no local enquanto minha mãe fazia sexo com os homens. Eu ficava vendo tudo isso. Eu ficava vendo todas essas cenas. E eu sentado,
presenciando tudo isso para que ela, após aquele programa, conseguisse dinheiro para comprar comida. E eu chorava de medo. Me lembro que ficava com muito medo. Eu via essas cenas de sexo todos os dias, de lugar em lugar. Ela ia e nos levava e colocava-nos sentados vendo tudo isso. E eu cresci traumatizado. Eu não tinha amor. Eu não tinha felicidade. Eu não tinha emoção. Nunca o meu pai fez um carinho ou me deu um beijo, que fosse no rosto ou na testa. Nunca me presenteou em aniversário, com nada. Nunca me deu um carrinho. Coisas de criança, nunca brincou, me levou para passear, ou para a praia, ou para o shopping. Nunca. Eu só trabalhava. Eu era obrigado a trabalhar nas ruas. E eu cresci traumatizado com isso. Vendo essas promiscuidades sexuais. E quando eu fiz 14 anos, eu falei para ela: eu não quero que você faça mais isso, você está destruindo a minha vida. Eu tenho visto você praticar sexo todos os dias com tantos homens e vejo você também, meu pai, que me abandonou. O meu pai me encostava e eu tinha ódio dele. Eu não gostava que ele tocasse em mim. Não encoste em mim. E na minha mãe eu tinha vontade de bater. Eu falava para ela: como você é ignorante, que vontade de chutar minha mãe, que vontade de bater nela, jogar algo nela. Eu tinha uma vontade muito grande de destruir a vida dela, porque ela destruiu a minha. Satanás, ele fazia escravo a cada um de nós. Mas Deus, ele nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. E no momento certo, na hora certa, Deus teve o seu preparo, mandou alguém vir até mim e falou para mim: Jesus ama você. E eu falei: que Jesus me ama nada. Jesus nunca cuidou de mim, Jesus nunca fez nada por mim. Até hoje eu vejo tantas famílias felizes e eu não tenho nada. Me faltou tudo, eu não quero saber de Jesus. Tá bom. E aquele homem falou: eu vou orar por você. E aquele homem começou a orar por mim. Começou a interceder por minha vida. E eu comecei a sentir algo diferente. E aceitei o convite de ir à igreja. E quando cheguei ali, vi a mensagem que dizia: Jesus morreu por você. E eu pensei comigo: foram os judeus que mataram Jesus, não fui eu. Mas o pregador dizia: foi você, foi por sua culpa. Jesus foi crucificado por você. E eu então comecei a chorar naquele momento. Era como se o aceitar, o receber Jesus naquele instante trouxesse uma transformação radical em minha vida. Eu voltei a ter alegria, voltei a ter amor e voltei a sentir emoção num instante. No momento em que aceitei Jesus, Jesus me deu uma leveza de vida. Era como se eu estivesse bailando no ar. O passado pesado, Jesus transformou. E minha vontade foi correr em casa. E eu corri e eu falei para minha mãe: mãe, eu te perdoo. Você não tem culpa. E eu sei que Satanás destruiu a sua vida. Eu sei que você fez sexo tantas vezes. Mas eu sei que foi por obra de Satanás. Eu fui até o meu pai e falei: pai, eu te perdoo. Eu não quero ter inimizade com você. Eu te amo. Eu quero te abraçar. A minha mãe, olha para mim, olha agora o que eu vou falar. E eu falei para minha mãe: pare de se prostituir, eu vou trabalhar e eu vou te sustentar. E eu comecei então a andar na rua vendendo bala, vendendo alho socado, vendendo sorvete. R$1 sorvete, R$1, quem vai querer? E eu dava esse dinheiro para minha mãe comprar alimento, porque se eu não desse, ela ia continuar se prostituindo. E eu falei: eu vou te sustentar. Pare de se prostituir. E eu comecei então a trabalhar intensamente. E todo o dinheiro que eu ganhava eu dava a ela. De manhã, quando o sol nascia, até a madrugada eu estava ali trabalhando. Dentro dos ônibus eu vendia, eu andava por todos os lados. Eu passava de lugar em lugar trabalhando e vendendo. Comecei então a evangelizar nas favelas. Comecei a subir nos morros e a evangelizar os viciados. Comecei a evangelizar as prostitutas e homossexuais. Fiquei louco por Jesus. Eu queria me alimentar de Jesus, mas eu também queria levar esse evangelho. Fui crescendo gradativamente.
Consegui me formar, então. E pensei, vou fazer uma faculdade de informática. Mas eu sentia que não era a vontade de Deus fazer isso. Deus falou comigo isso claramente. E falou, vai estudar teologia. Fui até o meu pastor e conversei com ele. E o meu pastor falou, aguarde mais uma semana. E aí o pastor, uma semana depois, falou, vai estudar. Vai se preparar que a igreja vai pagar. Porque eu não tinha como me sustentar. Eu agradeci, então comecei a estudar. 4 anos, estudando intensamente, crescendo. Comecei a evangelizar minha mãe aceitou Jesus, glória a Deus. Comecei a evangelizar meu irmão, ele aceitou Jesus, Deus estava me ajudando. A minha família que não tinha nada, não tinha dinheiro, eu não tinha casa, não tinha um terreno, comecei a orar. E Deus então já tinha me dado a noiva e usou a tia da Fabiana. Não era minha tia de sangue, não é nada minha, e ela me deu um terreno. Ela veio até mim e falou assim, olha, você vai morar na favela. Antes disso, e eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí Deus foi lá e transformou a vida dela, e ela me deu um terreno. E eu comecei a agradecer a Deus, comecei a marcar ali o terreno. Comecei então a fazer os buracos, as sapatas do lugar. Comecei então a marcar o que eu iria fazer. Todo o dinheiro que eu vendia, as coisas, eu fazia a obra. E aí, consegui colocar um chuveiro em casa, coisa que não tinha antes. Um vaso sanitário, tinha até descarga. Antes eu sofria baixado no jornal, colocava ali baldinho, canequinha para tomar banho, e Deus começou a me dar tudo. E eu comecei a agradecer a Deus pelas bênçãos dele, comecei a trabalhar, porque Jesus começou a me abençoar. E aí, comecei então a olhar para a Fabiana. Ela olhava para mim e dizia assim, você namorar? Vou vomitar. Você é muito feio, olha, não dá. Que isso, eu vou namorar um soldado, ele que vai ser meu namorado. E aí eu falei para ela, Deus falou que você vai casar comigo. Ela disse, é ruim, com você eu não caso. E eu falei para ela, aguarde. E aí, quando passou o tempo, ela veio até mim, falou, você quer casar comigo? Falei, bom, agora é outra conversa. E nos casamos. Nos casamos e eu então me formei em teologia. Comecei a trabalhar na igreja, um salário básico do básico. Não tinha muita remuneração, andava com o bolso vazio, mas Deus sempre usava alguém para me dar ou 2.000, ou seja lá o que fosse, quando eu não tinha nada. E ele falava, você como pastor não pode ficar aí sentado, criando barriga, você precisa trabalhar. E quando eu trabalhava, alguém vinha e me dava. E quando me dava um envelope, eu não queria olhar na hora, né? Eu dizia, muito obrigada. E aí quando eu chegava em casa, que eu abria, lá estava a quantidade. Ou então vinha pessoas e batia na minha porta com cesta básica, me entregava e eu falava, como? Se eu não tinha nada em casa, mas Deus usava sempre alguém para vir. Porque eu sou surdo fisicamente, mas espiritualmente eu consigo ouvir. E isso é a confiança no Senhor, porque Deus nunca me abandonou e Ele me fez crescer dia após dia. Pela fidelidade que Ele tem para comigo, eu tenho para com Ele. E aí o ministério começou a crescer, vidas começaram a ser transformadas. E eu sei que esses surdos estarão no céu, não importa de que país ou que língua for, estarão todos com veste branca, adorando ao Cordeiro e cantando o hino de louvor ao Senhor. O surdo, ele precisa conhecer Jesus. E Deus tem chamado vocês, tem chamado esse ministério. 12 anos, parabéns, continuem influenciando gerações. Não parem, não cessem. Continuem evangelizando, porque muitos ainda não conhecem Jesus. Temos a janela 10x40. Eu sei que está próxima a volta de Jesus e muitos vão se perder. Nós temos a responsabilidade, seja de criar cursos de Libras para levar o Evangelho àqueles que estão lá fora, convidando surdos para estar aqui na igreja. Quantos lugares têm sobrado? Então vamos chamar pessoas para ocupar esse lugar. Tudo isso para a glória de Jesus. Eu sou grato a Deus porque nada me faltou, o Senhor me abençoou. E Ele tem abençoado você.
Parabéns ao ministério. 12 anos. Parabéns. Parabéns a todos vocês ouvintes que também estiveram ajudando durante todo esse tempo. Parabéns ao pastor responsável aqui por essa igreja. Parabéns a todos. Amém? Agora vamos estar no momento de oração. Vamos orar a Deus. Amém? Amém? Esse é o momento de você refletir. Se você está visitando a primeira vez essa igreja, é o momento de você que é cristão interceder. Interceder por sua família, por quem está ao seu lado, para que ele aceite a Jesus como seu Salvador. Ou você que está desviado dos caminhos do Senhor. Você quer se lembrar do primeiro amor, retornar a esse primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Deus não quer que você continue desviado, porque Ele te ama e Ele quer te chamar. Ele é o teu Pai e Ele quer te abraçar. Ele quer que o Espírito Santo dele habite em você. Talvez esteja alguém da sua família enfermo, mas ele não conhece ao Senhor. É o momento de você interceder pela cura. Você quer que sua família seja curada? O Senhor, Ele pode proporcionar isso, trazer essa cura, essa restauração. Eu fui em Porto Alegre e quando preguei, uma mulher veio até mim com câncer na coluna e ela em lágrimas, e ela disse para mim, eu vou morrer. O médico falou para mim que eu tenho alguns meses de vida apenas. E eu falei para ela, o que houve? E ela disse, eu tenho câncer na coluna, é incurável. O médico disse que não há chance. E eu perguntei para ela, você confia no Senhor? Você tem fé? Nós vamos orar. Eu não tenho poder, mas o Senhor, Ele tem esse poder e Ele pode fazer isso se Ele quiser. E ela disse, eu quero sim. Começamos então ali a orar. Uma semana depois, aquela mulher foi curada. Não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Ela teve ouvidos espirituais para entender. E o Senhor respondeu. Ela então começou a glorificar a Deus. Ela começou então a evangelizar, a levar Cristo. Ela começou a levar transformação de vida. E o evangelho se espalhou ali naquele lugar. Por conta da fé daquela mulher e da vontade de Deus. Não sou eu enquanto surdo, mas com os ouvidos espirituais, entendendo que o Senhor pode fazer isso. Então, você também que tem alguma dificuldade, ore, peça ao Senhor. Talvez você perceba que o seu casamento já não está bem, vocês têm estado distanciados, mas você reconhece o seu erro. A esposa também reconhece o seu erro de estar afastado, o que fez de errado. É o momento de se arrepender e de voltar a ter uma família, para que essa família seja salva, para que haja uma nova lua de mel, para que haja uma festa no casamento, para que Satanás seja derrotado, destruído, para que o Senhor sinta prazer na família, porque Ele quer salvar famílias. Talvez você possa pensar que no começo da mensagem, assim como aquela mulher que veio chorando, e ela ali assumiu o seu erro, que por anos ela tinha um relacionamento sexual com o pastor da igreja, e ela então entende isso, que por 10 anos ela vivia errada, em pecado. Eu me emociono quando falo disso. Mas ela gritou dizendo, eu quero ser liberta, eu quero libertação. E eu perguntei, você quer ser liberta? Vamos orar então. Começamos então a orar. E aquela mulher voltou a servir a Deus verdadeiramente. E ela foi até o pastor e eu fui com ela. E falei, isso não é mais certo e lícito. Você está errado. Você tem a sua esposa e a sua família e deve continuar com ela. E aquela mulher então volta para os caminhos do Senhor. E aquele pastor também se arrepende, sua família é restaurada. Talvez você esteja afundado em dívidas, desesperado, já à beira do caos. Essa aflição toda
deve ser depositada diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tive sabedoria, eu administrei mal os recursos que o Senhor me deu, mas me ajude, porque eu não quero fazer mais isso de errado. Me ajude, Senhor, eu não quero que a minha família se perca. Deus, Ele vai te ajudar. Deus vai fazer com que você se torne limpo, para que você seja a cada dia fiel a Ele, não traindo ao Senhor, porque o Senhor, Ele é paciente em meio às suas traições. Ele é fiel, mesmo você sendo infiel, e Ele quer te abençoar e transformar a sua vida, e Ele está esperando, e o convite é feito a você nessa noite, seja surdo ou ouvinte. Deus quer usar a sua vida, deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Vamos colocar de pé. Vamos orar. A vista está fazendo assim, ó. Pai, em tua presença, Deus, quero te agradecer por essa noite. Deus, pelo que o Senhor falou, por toda a história que foi contada, pela passagem da tua palavra. Senhor, que nessa noite visitantes que não te conhecem possam querer te conhecer e receber o Senhor como Salvador. Haja, Senhor, que o teu Espírito toque em cada um aqui, que possam sentir o teu mover. Use, Senhor, cada vida neste lugar, porque todos são convidados do Senhor. Nós estamos intercedendo, talvez por família, por familiares, para que eles aceitem a Jesus. Também estamos intercedendo pela cura. Também, Senhor Deus, estamos orando pelas dificuldades da vida que devem ser depositadas diante de Ti, toda ansiedade e preocupação, para que o Senhor traga paz e o Senhor solucione, dizendo: Senhor, me ajude. Também, Senhor Deus, estamos orando por famílias que já estão distanciadas um do outro, que haja o perdão, que haja o resgate, Senhor Deus, da família, que haja união, que Satanás seja destruído, Senhor, que famílias voltem a estar unidas e felizes. Por pessoas, Senhor, que estão desviadas, sofrendo, Senhor, afastados da Tua glória, Senhor, que eles se voltem a lembrar da crucificação do Senhor Jesus, sabendo que Ele morreu por perdão dos pecados, e que essas vidas sejam transformadas e que haja cura, tendo vida nova, seja como discipulador, missionário, pastor, para que cresçam, Senhor, diante de Ti. Deus, que o Teu Espírito haja. Fale, Senhor Deus, que eles tenham o desejo de conhecer ao Senhor como libertador. Que nessa noite, Senhor Deus, o Teu Espírito fale com clareza, em nome de Jesus. Amém. Você está visitando a primeira vez? Você quer conhecer Jesus como seu Salvador nessa noite? Você sentiu esse desejo? Levante a sua mão. Onde você estiver, levante a sua mão. Você quer aceitar, quer conhecer Jesus nessa noite? Dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Então é o momento de levantar a sua mão. E você que está ao lado, esteja apoiando em oração. Se você está desviado dos caminhos do Senhor e você quer voltar a trilhar um caminho reto, ter mudança de vida, o Senhor, Ele quer perdoar os seus pecados e te purificar, para que você volte a ter vida nova. Que todo o seu vício seja colocado diante do Senhor, porque Ele quer transformar sua vida. E Ele vai fazer com que você diminua os seus maus hábitos. O Senhor, Ele quer te dar vida nova. Ele quer restaurar sua vida. E nessa noite, se você sentiu isso, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você pense no que as pessoas vão dizer, mas é hora de tirar a máscara e vir com coragem, porque o Senhor não quer que você se perca. Ele quer que você diga: eu vou. Nessa noite é o momento. Levante sua mão onde você está. Levante sua mão e vem aqui. Ainda há chance. Vamos orar. Convido o pastor para estar orando.